O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos prestigia com a sua valiosa audiência ao longo desses 11 anos de existência, está acostumado a acompanhar as edições do mês de abril, em que temos a oportunidade de promover uma agenda de transição, que é um termo ótimo, em que são tratados assuntos variados sem necessariamente estarem interligados, até porque nos preparamos para as entrevistas que realizaremos no próximo mês de maio, aniversário da cidade. Já tendo as presenças confirmadas de Suas Excelências, o prefeito municipal, Renato Pinheiro Bravo, nas edições do dia 6 e 13 de maio, do agora deputado estadual Sérgio Loubach, na edição do dia 20 de maio, e encerrando a série de entrevistas do mês de aniversário da cidade, no dia 27 de maio, teremos a presença já também confirmada do deputado federal Glauber Braga. Ou seja, estaremos privilegiando as autoridades que têm, por delegação do nosso voto e obrigação do exercício da função, nos defender e nos representar no âmbito municipal, estadual e federal. Entretanto, conforme disse, estamos neste mês realizando uma série de entrevistas que cabem perfeitamente na grade do programa Cidade Real e que são selecionadas especificamente para o mês de abril. Na edição da semana passada, conforme você nos acompanhou, tivemos picos de audiência quando conversamos com o professor, escritor e conferencista Hamilton Werneck, em que, mais do que conceder uma entrevista, nos concede o privilégio de assistir uma verdadeira aula. Nesta edição, estaremos tratando de um tema muitíssimo interessante e pouco desconhecido, no que se refere à ação de uma associação, de uma agência que tem na sua presidência uma ilustre friburguense que pertence a uma tradicional família que se reúne com outros profissionais da área de medicina, de odontologia e também no que se refere da espiritualidade, se deslocando anualmente para o continente africano, onde a miséria e a crueldade são características marcantes da grande e esmagadora maioria dos países que compõem o continente africano. Esta associação, que tem por denominação o nome de Agência de Saúde das Nações, também promove atendimentos em várias áreas, quando assim promove as suas visitas. E, sobretudo, confere com riqueza de detalhes a realidade que existe nesses países e que não imaginamos. Podemos nos considerar, mesmo com todas as dificuldades, privilegiados no país que vivemos. Os aspectos culturais, religiosos e, sobretudo, das relações humanas são absolutamente inimagináveis. E nesta edição teremos a oportunidade de, novamente, receber a presidente da ASN Brasil, sigla de Agência de Saúde das Nações no Brasil, que nos oferecerá o seu relato acerca de recente viagem
que a agência promoveu ao país senegalês, ao Senegal, no continente africano. Quando nos contará com riqueza de detalhes, conforme disse, mais esta experiência inestimável, uma experiência que, além de oferecer serviços na área de saúde, quer médica ou odontológica, sobretudo acolhe aquelas pessoas que são necessitadas de tudo. E aí, este grupo, numa ação e numa iniciativa de total desprendimento, se desloca anualmente aos países do continente africano, mais especificamente no mês de janeiro, estendendo as suas atividades por 3 semanas, se dedicando, se empenhando, abdicando de convívio familiar num mês que tradicionalmente é destinado para as férias familiares e, sobretudo, dedicando e compartilhando esperança, compartilhando possibilidades de resgate do modelo em que vivem quando são oprimidos, maltratados e são extremamente sofridos. Vale acompanhar atentamente, porque o relato, por vezes, chega a ser comovente. Tenho certeza que você irá se emocionar com o que será aqui relatado nesta edição. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, peço mais uma vez a sua preciosa audiência, que evidentemente nos prestigia, mas nos compromete ainda mais. Agradecendo a preciosa confiança dos nossos patrocinadores nesta gravação de mais uma edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 8 de abril de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também pela Rádio Conselheiro FM. Este programa está sendo reapresentado na íntegra nas noites de terça-feira, às 20 horas, como também nas manhãs de domingo, às 11 horas da manhã. Pela emissora, que assim entende disseminar conteúdo
a população do 6º Distrito e adjacências. Portanto, você ouvinte que nos prestigia nesse momento com a sua audiência, queremos agradecê-la, evidentemente, ressaltando que todos podem acompanhar a programação da Rádio Conselheiro FM, não tão somente pelo método tradicional, sintonizando o seu rádio em 87,7 MHz, como também acessando o site radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da emissora disponível no Google Play, ou seja, em qualquer parte do mundo, esta programação, como também da TV Zoom, poderá ser assistida e acompanhada, se privilegiando dos recursos de internet e das redes sociais. Vale acompanhar atentamente e esta propositura acontece em função de uma parceria muito sólida, firmada entre os dois veículos de comunicação, TV Zoom e Rádio Conselheiro FM. Conforme anunciamos, estaremos nesta edição ouvindo com detalhes a narrativa de quem presta solidariedade a um povo que é extremamente maltratado, que é vilipendiado, que é ignorado, que é cruelmente, eu diria, submetido às culturas de quase todos os países do continente africano. E temos em Nova Friburgo uma ilustre odontóloga que anualmente lidera um grupo de pessoas com formação em nível superior na área da medicina e da odontologia e se desloca para determinados países do continente africano, mostrando, sobretudo, solidariedade, mostrando, sobretudo, elevação da alma e do espírito, algo que cada vez mais tem se tornado raro nas relações humanas. E sendo assim, quero cumprimentar a queridíssima Rosângela Schneider Verli, friburguense, presidente da Agência de Saúde das Nações e que novamente vem compartilhar das suas experiências conosco. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem muito honradas com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada. Terceiro convite? É verdade. Muito bom. Obrigada. Característica que tem alcançado os objetivos, Sim. Rosângela, certamente. E você esteve conosco na primeira ocasião em 10 de dezembro do ano passado. Foi. Quando nos apresentava o seu relato da experiência ocorrida no ano de 2018, quando este grupo visitou Senegal e Guiné-Bissau. E agora, mais recentemente, em janeiro deste ano, o grupo retorna ao continente africano. Quais são as comparações, as semelhanças e as diferenças, se é que existem, entre as duas ocasiões? Até porque o país que foi visitado foi o mesmo, além de Guiné-Bissau. Rotineiramente, a SN Brasil o faz anualmente, mas é possível se perceber, Rosângela, alguma diferença, algum avanço, algum progresso, sobretudo na forma em que a população é tratada pelas autoridades governamentais? Tem sim. Guiné-Bissau, ele está dentro dos 10 países mais pobres do mundo. 10 países mais pobres do mundo. E o Senegal já não. É um país maior. Mesmo nas tribos que a gente tem visitado, já tem luz. Tem uma cidade grande que a gente frequenta quando nós vamos visitar em Guiné-Bissau, que não tem luz. À noite tem, assim, poucos
poucas horas. E já aconteceu de nós estarmos lá e a luz não chegar naquela noite. E isso já não está acontecendo no Senegal. Aconteceu na primeira viagem que eu fiz, há 9 anos atrás. E que era assim racionado, essa questão da energia. Mas agora tem luz em todos os lugares lá. Graças a Deus, o povo já está... Sofrendo menos. Sofrendo menos. Sofrendo menos, né? E ainda continua existindo a disparidade entre autoridades governamentais e população, ou seja, são os extremos que convivem nesses países em que aqueles que estão nos palácios, e também temos o conhecimento da existência de monarquias, têm uma vida absolutamente até nababesca em algumas situações. E a população vive na miséria. Isso continua se verificando? Continua assim. O pessoal que mora em Dakar, por exemplo, capital, né, do Senegal, tem pessoas que vivem bem, claro que não como o seu governo, né? Mas nas tribos, não. Eles são bem pobres, bem empobrecidos mesmo. Tem falta... Estão distantes. Para ir numa cidade próxima para fazer sua compra, tem que ir com uma charretinha, que é como se fosse o Uber deles. Certamente. Né? Que é o cavalo puxando uma carrocinha assim, que as pessoas vão sentadas toda a volta. Esse que é a forma que eles podem chegar à cidade para fazer suas compras. E, enquanto isso, a gente vê na capital os carros mais caros, como você vê em qualquer lugar, na Europa ou nos Estados Unidos, são aqueles mesmos carros que estão rodando lá na capital. A maioria do governo. Isso, agora, em Guiné-Bissau, é praticamente só o governo que tem, porque eles são bem mais pobres. Mas no Senegal você vê. No Senegal chega a ter médicos na capital, dentistas, que as pessoas não têm acesso ao tratamento com eles, porque se torna muito caro e eles não têm dinheiro. E o que realmente surpreendeu o grupo nesta recente visita no Senegal? Obviamente que a situação que se encontra é muito semelhante, da pobreza extrema, da falta de recursos, de doenças, de práticas culturais e religiosas inimagináveis. Sim. Mas sempre, cada visita deve ter o contorno diferente. O que desta vez chamou a atenção do grupo nesta viagem que foi feita em janeiro deste ano? Estávamos num postinho atendendo e uma coisa que me chamou muita atenção, com uma criança com hidrocefalia. E essa criança, o médico que estava atendendo, ele disse que provavelmente ela iria a óbito, porque não tinha como resolver a questão dela lá, desse problema dessa saúde dessa criança. E também teve um outro caso que a criança nasceu com má formação. O cérebro dela, ele estava para fora, não fechou e ele estava para fora. Nesse caso, o médico que foi com a gente, o Dr. Rodrigo de São Paulo, ele está levantando recursos e vai fazer uma viagem para lá e junto com os médicos na capital do Senegal, eles vão fazer a cirurgia dessa criança. Vai ficar em torno de uns 3, 4 mil reais para fazer essa cirurgia. Então, assim, esse médico encontrou essa criança nessa situação, mas, assim, é aquela coisa que todo mundo diz, estava no lugar certo, na hora certa. Certamente. Né? Então, essa criança, mas a outra já não tem mais o que fazer por ela. Já tinha passado. E quais são as necessidades extremamente básicas
da população que vive nas tribos que vocês visitam. Certamente o relato é bastante crítico, grave, mas quais são as necessidades, conforme eu disse, primordiais, que nós aqui temos de maneira até imperceptível, porque já faz parte da nossa rotina, e que lá eles não dispõem? Qual o cenário que vocês encontram anualmente quando visitam essas tribos desses países africanos? A pior coisa que eu vejo, a maior necessidade deles é de ter um banheiro dentro de casa. E porque além de ser fora de casa, não tem parede, ele tem uma esteira que contorna, eles fazem um contorno assim. Sim. E as pontas, né, vai Fechamento. transpassando, que aí assim a pessoa entra ali como um corredorzinho. Sim. E ele vai, e ali no chão tem um orifício no chão, na terra batida. A maioria nas tribos é assim. Quando se tem um banheiro muito bom, também não tem o vaso sanitário que nós temos, aquele de sentar. Sim. É um de ficar de pé, tem um lugarzinho assim para colocar os pés. Então, assim, chuveiro também, né? Tem até água, mas água de poço, eles têm que estar tirando água para tomar banho de balde. Então, a pior parte que eu acho é essa daí. Mesmo no Senegal, quando tem a luz, a energia na tribo, mas o banheiro ainda é assim. Ou seja, não se tem os cuidados sanitários não, que são minimamente necessários, exatamente, o que favorece a proliferação de doenças, evidentemente. Com certeza. E nessas tribos também deve faltar educação, escolas, imagino, para que as crianças frequentem. Qual é o cenário dessa formação nessas tribos? Eles até vão à escola, e é a escola do governo, mas mesmo essa escola, ela é pago pelos pais das crianças. Então, não são todos que podem mandar o filho, mesmo sendo do governo, que tem essa taxa. E tem gente que não pode pagar essa taxa. Então, se aqui no Brasil tem o analfabetismo, imagine lá. Como as crianças são tratadas, Rosângela, nessas tribos que vocês já visitam há 9 anos? Que tipo de tratamento é dado às crianças sob todos os aspectos, inclusive culturais e religiosos? Criança no Senegal, em Guiné-Bissau, são os 2 países que eu conheci na África, né? Eu acredito que seja na maioria da África. Eles são o que menos tem valor na família. Então, assim, se tem comida, primeiro o pai, depois a mãe, e o que sobrar para os filhos. Então, o que acontece? Geralmente, existe muita falta de vitamina para essas crianças. Se falta o alimento, vai faltar tudo isso, né? Então, a gente chega, as crianças estão desnutridas, estão, assim, muitos deles até com os ossinhos, assim, aparecendo. E tem alguns missionários brasileiros que eles conseguem até fazer essa parte da nutrição. Conseguem uma papa com a ONU, e então toda semana eles levam a criança, todo mês eles levam a criança para pesar, e toda semana eles passam lá para pegar a papa para dar para os filhos. Isso eu vi muito em Guiné-Bissau. Então, assim, eles têm as pessoas de fora, os estrangeiros, é que têm tido esse cuidado e esse carinho com essas crianças. Porque, assim, as famílias têm uma alimentação baseada só no arroz, e eles chamam de mancara, que é o óleo que eles tiram do amendoim, que eles fazem, que o amendoim para eles é o mancara, e eles cozinham com esse óleo de amendoim. Então, praticamente, almoço,
janta e café da manhã também. É só esse arroz cozido nesse óleo e lá uma vez ou outra uma verdurinha e carne, muito difícil. Artigo de luxo. Artigo de luxo. Me lembro que na sua participação anterior aqui, em dezembro do ano passado, você relatou uma situação de uma criança extremamente subnutrida que teve que ser alimentada, me parece, com conta-gotas por uma médica que foi com o grupo no ano passado. Relembre-nos este fato. Foi uma médica de São Paulo que foi com a gente, a doutora Denise. No atendimento, ela pegou essas duas meninas. Eram gêmeas as meninas. Uma estava gordinha e a outra não. A outra estava mesmo totalmente desnutrida. E aí a médica perguntou, mas por que é isso? Aí tem aquela questão que eu comentei com você, que quando nascem gêmeos, eles acham que é maldição. 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 E eles deixam morrer sem comida, de inanição mesmo. Isso? E estava acontecendo isso com essas duas meninas. E como que ela apareceu? Porque a tia dessas crianças já conhecia os missionários, conhecia o trabalho que é feito lá, sabia já que nós temos ido todo ano e temos feito um trabalho com médicos e dentistas lá e que temos, vamos supor, salvo certamente muitas crianças numa situação dessa. Não é suposição, não é realidade exatamente. mesmo, é constatação. Então ela falou assim, eu não vou deixar essa criança morrer, eu vou levar lá. E no que levou, nós mandamos comprar o leite NAN, porque eles têm recursos para serem comprados, no caso, né? O que falta é dinheiro também. Mas não era o caso dessa criança. Essa criança é porque eles achavam que ela deveria morrer mesmo. Então nós mandamos tomar o leite NAN e a menininha estava tão sem força que ela só conseguiu tomar com conta-gotas. Que isso? E ficava desesperada, sabe? E a outrazinha, apesar de estar sendo alimentada, quando nós demos uma mamadeira para ela, essa tomou uma mamadeira inteira, ela também estava com aquela ânsia de mamar mais, porque não era o suficiente, né? Aí já é a questão da falta de dinheiro mesmo. Mas assim, essa foi mais um caso, né? Culturalmente isso é normal para eles. Assim como aqui a gente ouve dizer, né, que no meio dos indígenas aqui, eles enterram algumas crianças, que a gente acha um absurdo, né? E lá eles fazem isso também. Você também nos relatava, e certamente essa situação continua existindo, no que se refere à circuncisão dos meninos. E que também é adotada uma prática assim, muito cruel com as crianças. Exatamente. Toda viagem, todo ano, nós encontramos esses meninos que foram circuncidados. Porque quando eles são circuncidados, eles usam uma camisolinha. E esse ano até chegou, onde nós estávamos atendendo, chegou um menino desse para fazer curativo. Que não é uma prática comum, não. Geralmente esses meninos são circuncidados, são levados para o mato, são circuncidados lá. E eles ficam lá de 2 a 3 meses nesse mato. Essa criança que chegou, provavelmente é filho de alguém que fez esse trabalho à parte, não junto com esse grupo de meninos que fica lá no mato. Porque esse menino estava andando por ali e ele pôde ser atendido pelo médico e foi feito um curativo nele. Porque assim, como que eles fazem? Usam alguma coisa cortante, um material qualquer cortante, um instrumental, e usam em todos o mesmo, seja uma faca bem amolada, em todos eles a mesma, sem fazer nenhum tipo de esterilização para isso. Então, tem crianças que chegam a morrer de infecção.
Ou pelo por causa abandono na mata. Exatamente. Ficam lá, eles dizem que eles estão sendo treinados para serem os próximos líderes espirituais. Então, esses meninos têm que passar por isso nessa idade. Mas chega a ter criança de 4, 5 anos nesse grupo. Certamente. Então, gente, é uma coisa assim... Extremamente cruel e incompreensível. Né? Mas, se você for falar com os pais dessas crianças, eles acham que isso é uma prática muito normal. Eles estão fazendo um bem pelos filhos deles. E se morreu por uma boa causa, eles pensam. Certamente. É né? cultural e até por conta de crenças religiosas. Exatamente. Que as crianças são submetidas a esse tipo de sofrimento, de crueldade, né? E atingindo assim situações absurdas, inimagináveis, né? O que realmente mostra o cenário do continente como um todo. Não obstante, agora, recentemente, um ciclone devastou 3 países na África do Sul, vitimando mais de 1.000 pessoas. Ciclone Idai. Então, é um país que sofre sob todos os aspectos, embora tenha riquezas naturais muito abundantes. Com certeza. E é um país procurado também para algumas atividades turísticas, em que especialmente os europeus visitam esses países, exatamente, buscando divertimento, lazer e promovendo safaris nas selvas, né? Então são países que têm um potencial muitíssimo interessante, mas totalmente subaproveitado. E até entendo que por intenção dos governantes em que aquela sociedade, aquela comunidade, aquele país, aquela população não se desenvolva. Daí vocês têm que se deslocar daqui, como também outras missões do país inteiro fazem o mesmo trabalho? Faz. Em janeiro, principalmente quando nós vamos para Guiné-Bissau, tem muitas equipes. Equipes chegando, às vezes vão no mesmo voo que a gente, pessoas que nós nem conhecemos, de outros estados brasileiros, estão indo ali para ajudar aquele povo. Porque assim, olha, para você ver o tanto que o governo, ele faz o que quer do país e ele só pensa nele. Eu estou falando de Guiné-Bissau. Ele vendeu o mar deles para a China explorar o mar deles. E o povo morre de fome. Então, assim, é triste de ver. Então, por que a gente vai? Para dar um pouco para melhorar a vida, a saúde, para levar amor, que nem isso eles têm, né? Para mostrar para eles, nós estamos aqui. O que nós temos feito ali, nossa ONG, ela está aberta para ir a qualquer país, a qualquer lugar, mas sempre que nós levamos os médicos, pessoal da área de saúde, dentistas e outros, nós sempre levamos pelo menos 2 pessoas para estarem trabalhando com essas crianças. Levamos, eles contam histórias bíblicas para as crianças, levamos doações de todo tipo, levamos carinho, amor, atendemos, eles passam pelos médicos, eles passam pelos dentistas. Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito diferenciado com as crianças, para que eles possam ter uma vida diferente dos pais deles. Porque eles estão estudando, né? Sempre chegando uma equipe diferente, estão vendo o tipo de vida que nós levamos, a nossa cultura. Nós estamos fazendo, assim, dando um abraço, mostrando que nós estamos dando parte do que nós temos para eles também. A mente deles estão abrindo, né? E cada vez mais eles vão querer buscar viver o que nós temos vivido. E o trabalho que vocês desenvolvem, ele é
permitido pelas autoridades? Ele é bem aceito pelas autoridades? Ou vocês sofrem restrições no que se refere ao trabalho de ação social que levam a esses países na África? Eu costumo dizer que nós pregamos um evangelho sem palavras para eles. País muçulmano, você não pode ir lá e querer mudar, chegar com uma Bíblia embaixo do braço. Não é assim que a gente trabalha. Nós chegamos nas aldeias onde não tem. Quando chega nas aldeias, você sempre encontra um posto de saúde, que quando você entra é bem sujinho e só tem maca para atender as grávidas e fazerem os partos. Eles são expert nisso, quer dizer, se for uma cesariana, a mulher vai morrer. Dificilmente sobrevive, de ter que ir, de ter assim, tempo, e de ter uma logística que vai levá-las até a capital para ter um atendimento melhor. Então, nós oferecemos algo que eles não têm. Por causa disso, eles abrem as portas. Os chefes das aldeias, eles falam, são bem-vindos, pode trazer. Eles têm 4 esposas, eles têm por volta de 40 filhos, porque cada uma tem 8, 10, 12. Então, por causa disso, dessa necessidade deles, eles deixam a gente pregar o nosso evangelho sem palavras. Nós mostramos o nosso amor. Quando eles perguntam, por que vocês vêm aqui? Nós sabemos, nós falamos assim, não é porque eu sou boazinha. Eu venho porque Deus coloca amor no meu coração por você. Aí eles entendem essa diferença do amor de Deus. Porque tem muita maldade, crueldade na religião deles. E a nossa religião, o brasileiro ou outras pessoas no mundo afora que creem em Jesus, sendo católico ou evangélico, nós pregamos o amor, não é verdade? Certamente. E é isso que nós passamos para eles. Então, assim, é a forma que a gente entra. Por isso que eu falo que é o evangelho sem palavras. Que eles vão... Às vezes eles deixam a gente passar um filme que fala de Jesus. Nessa última vez, nós estávamos lá atendendo e estavam passando assim, até pregações nos dialetos dele. E eles ficam lá sentadinhos ouvindo. Não, pelo menos em Guiné-Bissau e Senegal, nunca tivemos alguém que veio e não façam isso. Restringiu os trabalhos? Não, de jeito nenhum. Inclusive, nós atendemos nas prisões, né? Já te falei. Exato. E lá somos recebidos, eles nos levam aos gabinetes do diretor da penitenciária, conversa com a gente. Quando nós terminamos, a gente pergunta se pode fazer uma oração, eles permitem. Nós oramos pela vida deles. Esse ano teve foi a diretora de uma prisão. Ela não pode ter filhos. Ela pediu se nós podíamos orar por ela. E se ela conseguir engravidar, ela quer colocar o nome da criança. Se for uma menina, ela vai colocar o nome da médica que atendeu ela. Então, assim, há uma troca, sabe? Eles nos tratam bem e nós os tratamos muito bem também. Ou seja, não foram nesse tempo de 9 anos ameaçados? Não. Agora, para o próximo ano, nós tínhamos uma viagem marcada para Burkina Faso. E nós não vamos fazer, porque está muito fechado e eles estão matando as pessoas que chegam. Eu fiquei sabendo outro dia que uma moça daqui de Friburgo, que foi fazer um trabalho lá nesse ano passado, em janeiro do ano passado, ela teve dificuldade de sair do país. Eu não sei os pormenores, como é que aconteceu. Mas, por causa disso, nós já tínhamos decidido que nós não vamos. Inclusive, quem ia nos receber pediu para nós não irmos para lá. Se nós pudermos ir, nós iremos ao Togo, que está tranquilo. E que também não foi visitado... Que ainda não visitamos. Pela agência, né? Exatamente. Muito bem. Depois do intervalo, entenderemos a motivação
que inspira esse grupo de pessoas para anualmente deixar a nossa realidade, que é privilegiada se compararmos às situações, abdicar do seu conforto, de períodos de lazer e diversão, para se dedicar a uma população extremamente paupérrima, maltratada e sofrida, que precisa do amparo dessas missões. Certamente no nosso país temos alguns quadros semelhantes, mas pela proximidade este atendimento se torna facilitado. E de uma forma ou outra, em nosso país, existem as possibilidades desses serviços na rede pública, que se funcionam precariamente é uma outra discussão, é um outro mérito, mas as oportunidades e as possibilidades existem, o que no continente africano não acontece. E se não houver esta iniciativa dessas missões do mundo inteiro que visitam o continente africano, brevemente se tornará um deserto, porque tão somente ali sobreviverão os seus governantes que exploram não só as riquezas naturais dos seus países, como também da população. O quadro é crítico, é trágico, e aí entendemos por que, por vezes, em determinados países, a população esgotada e no seu limite extremo se mobiliza e promovem as revoluções, tomando a pau e pedra o governo daquele Estado. Me parece que é absolutamente compreensível, uma vez que, conforme a própria Rosângela tem relatado, existem recursos, mas, entretanto, concentrados e reservados à elite governamental, que não distribui com a população, os deixando à míngua e os levando à morte. E, mais tragicamente, sobretudo com as crianças, que são seres que estão iniciando as suas vidas, mas são absolutamente indefesos. E aí me incomoda bastante. Querida, a orquídea está no ponto certo? Você que agora me orienta em relação à posição da orquídea nesse take. Essa orquídea, inclusive, querida Jussara, nossa repórter cinematográfica, tem feito muito sucesso. Tenho tido pedidos de doação por telespectadoras que ficam seduzidas por esta belíssima e encantadora flor. Mas devo dizer que ela faz parte do nosso cenário, é parte inseparável do nosso estúdio. Muito bem, depois do intervalo, continuaremos conversando com Rosângela Schneider-Verli, presidente da SN Brasil. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de solidariedade nas noites de segunda-feira. Desta feita, conversando com Rosângela Schneider Verli, friburguense, que preside a Agência de Saúde às Nações e que, ao longo de 9 anos, vem anualmente visitando países da África, levando, sobretudo, atendimento na área de saúde odontológica, como também médica. E, evidentemente, nessas mesmas ocasiões, proporcionando conforto espiritual para aquela população extremamente sofrida. E daí, então, Rosângela, para que possamos entender melhor a agência que você preside, conte-nos sobre a sua criação e sobre a sua finalidade. E você que quer conhecer os trabalhos dessa agência, que tem uma friburguense na sua presidência, embora esta agência se localize em Anápolis, Goiás, visite o site que está no rodapé do seu monitor, na minha época conhecido como televisão, www.asnbrasil.org.br. Ali você conhecerá com riquezas de detalhes toda a trajetória da agência e também como ajudá-la financeiramente ou com doação de qualquer natureza. Muito bem. Como surge a ASN Brasil? Então, eu fui para morar em Anápolis. Aliás, você morou em vários lugares, né? É uma cidadã cosmopolita. Já esteve, pelo que eu me recordo, em Curitiba, interior de São Paulo, Estados Unidos. Isso, morei 2 anos. Anápolis e agora, há algum tempo, retornou para as origens. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, tem mais ou menos 10 anos, 10 ou 11, eu recebi um convite para ir para Anápolis, para trabalhar na Missão Vida, que é uma missão que recupera homens que estão nas ruas, moradores de rua, né? Homens em estado de rua. E eles têm uma fazenda, onde eles têm 160 leitos, e eles estavam precisando de dentista para trabalhar para eles. E eu fui a convite para ficar 1 ano. Chegou lá, eu conheci a doutora Patrícia, que na época era aluna de odontologia, e já era formada, já trabalhava acho que 10 anos como protética. E ela me disse da África. Ela disse assim, olha, eu fui ano passado, estou indo, isso foi mais ou menos em mês de março, em julho eu estou indo para o Senegal, você quer ir comigo? Falei, tá, deixa eu só pensar um pouquinho, que eu sou meio assim, pega a mala e vou, né? Aí eu peguei, levantei recursos para essa viagem e fui com ela. Então, assim, se você for, dificilmente você deixa de ir, porque você vê a necessidade tão grande e você sabe que você pode ajudar, né? Nós temos recursos para, seja com a profissão, ou uma palavra, uma doação, tantas coisas que você pode fazer por aquele povo. E nós fomos. Então, eu fui 3 vezes para o Senegal e na 4ª viagem eu fui para Guiné-Bissau. Quando eu cheguei em Guiné-Bissau, um povo que fala português, um povo pobre, mas não são altivos, sabe? Porque, assim, o senegalês, mesmo aqueles que estão nas tribos, eles se sentem, assim, os melhores da África, os mais bonitos. Tem algo neles, assim, de altivez, né? Mas lá em Guiné, não. Eu me apaixonei por aquele povo de Guiné-Bissau. E fiquei pensando, o que eu posso fazer mais por eles? Aí veio a ideia da ONG, porque com a ONG você pode levantar recursos, você pode levantar doações de empresas,
as pessoas podem depositar na conta da ONG, não depositar na minha conta, porque eu não acho isso não é bom. E cite-se que as contas e a movimentação financeira da SN Brasil são auditadas pelo Ministério Público. São. Então, agora mesmo eu já consegui aqui em Friburgo um contador, a gente já está olhando tudo. Em maio temos que fazer o imposto de renda, tudo direitinho. Então, foi por isso que ela foi criada. Por causa da ONG, eu consegui 2 consultórios. Numa viagem, numa visita que eu fiz nos Estados Unidos, eu consegui 2 consultórios para estar levando para a África. Eles entregaram esse consultório em Guiné-Bissau. Esse consultório está montado dentro de uma escola de missionários brasileiros. E por causa disso, essas crianças, todos os anos, desde que nós começamos a ir para Guiné-Bissau, elas foram atendidas, tá na primeira série, depois na segunda, na terceira, e foram crescendo. E com isso a história deles está sendo escrita diferente da história dos pais deles. Não vão ter mesmo, a saúde do bucal deles é outra. Certamente. Sabe? O convívio com os brasileiros abre novos caminhos, abre os olhos deles. Então, assim, pessoas aqui no Brasil mandam dinheiro para manter essas crianças na escola. E agora, o que nós fizemos? Tem um consultório nessa escola em Guiné-Bissau, o outro consultório nós levamos para o Senegal, está sendo montado dentro de um seminário. E no final desse ano nós vamos ter a doutora Patrícia, que é vice-presidente da ONG, ela vai passar 2 meses no Senegal ensinando prótese para 5 rapazes. Então vai ter junto o laboratório de prótese e o consultório odontológico, que vai dar para fazer um trabalho maravilhoso. E né? o interessante é que a agência reúne profissionais do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aí o que acontece? Nós vamos só janeiro, né? Mas a equipe que está lá, a nossa equipe vai só em janeiro. Mas os missionários que estão lá e que estão com esse consultório montado lá, eles podem receber equipes de outros lugares em outras épocas do ano. Está lá o consultório montado para ser usado para abençoar aquele povo, para mudar a história deles, né? E foi por isso que nós montamos a ONG. Aí agora, no Senegal, eles têm todo o instrumental odontológico. A SN nunca precisou comprar o instrumental odontológico porque eles compraram, para que quando a gente chega lá, nós atendemos. Inclusive, eles têm equipos portáteis para levar para as tribos. E agora que eu voltei para Friburgo, a ONG está vindo para Friburgo, porque nós vamos fazer agora uma diretoria aqui em Nova Friburgo. E o que acontece? Nós já começamos a levantar o nosso instrumental, o nosso material. Eu acabei de encomendar um equipo portátil pela SN e domingo passado a Igreja Ceifa levantou uma oferta para comprar o segundo equipo. E nós já vamos fazer, no dia 4 de maio, um projeto ali no São Jorge, no núcleo da Ceifa. Já vamos atender, já vamos poder fazer restauração. No dia 4 de maio, sábado. Sábado. Iniciando-se aí, imagino, no começo da manhã. Sim, de 8 da manhã às 5 da tarde nós vamos estar lá com uma equipe cuidando das crianças, 2 dentistas para estarem fazendo fluoretação nessas crianças, ensinando a higiene oral para elas, ensinando as técnicas. Vamos estar doando as escovas de dente, os kits, né, de higiene. Enquanto isso, nós vamos estar com nossos equipos portáteis e vamos estar atendendo, fazendo restauração e extração das pessoas que nos procurarem. Ou seja, a agência também está na sua agenda contemplando ações sociais. Exatamente. Em Nova Friburgo e região, até a próxima viagem ao continente africano no ano que vem. Isso mesmo. E aí depois, agora nós vamos precisar também levantar o nosso instrumental, porque
nesse evento, nessa ação que nós vamos ter 4 de maio, eu combinei com os dentistas que vão trabalhar, cada um vai levar o seu instrumental. Nós vamos autoclavar todos eles, levar tudo arrumadinho e nós vamos atender com o instrumental de todas nós. Ou seja, você também vai ter um grupo técnico aqui em Nova Friburgo para poder desenvolver esse trabalho, ou são profissionais que também virão a Nova Friburgo para esta ação social? Nessa ação de 4 de maio, a única que vem vai ser a doutora Patrícia, que é vice-presidente da ONG. Correto. Ela está vindo para a gente poder estar trabalhando junto, até mesmo porque no final do ano, lá por agosto, ela vai estar mudando para missionária de tempo integral. Ela vai estar na Europa para estar fazendo mais vezes África e leste europeu, que também é mais uma porta que está abrindo para a SN Brasil trabalhar. Leste europeu. Leste europeu. Tá? Então, ou seja, novas emoções. Novas emoções. Muito trabalho. Estou em casa assim, chego. Quem está me vendo lá, pai, mãe, filha, neto, vovó está lá no Facebook, está lá no WhatsApp, mas sempre conversando com alguém, que tem pessoas de fora que estão nos ajudando, ajuda com o Facebook, com o Instagram, e tem sempre alguém voluntário que está abençoando, enquanto a gente está organizando a nossa viagem, as doações e tudo que precisa para poder. E que vocês são bastante práticos na organização da bagagem. Sim. Quando viajam, né? Com certeza. De maneira que se leve a maior quantidade, sobretudo variedade de produtos divididos nas bagagens dos componentes do Sim. grupo. Uma vez que se uma determinada mala se extraviar, se tem réplicas no grupo. Isso mesmo. Não é verdade? Porque a gente não pode perder uma mala só de medicamento. Uma mala com... Imagine, se a gente perde a mala com material odontológico, acabou. Não tem mais como. Em Guiné-Bissau, não tem como comprar, não existe. No Senegal, tem dental na capital, mas é muito mais caro e a gente não fica lá na capital atendendo, a gente viaja para o interior, né? Vai longe. Então, aí tem que se ter essa precaução. Temos que ter. Rosângela, nós já estamos começando a encerrar essa nossa conversa, pena, né? Que passa muito rápido. Uhum. Tanto para quem está envolvido na produção, quanto para quem assiste, porque é um fato absolutamente louvável, é uma atitude absolutamente louvável e que tem que ser divulgada, repercutida, e assim, não obstante, você está pela 3ª vez no programa Cidade Real e estará sempre que tivermos essa oportunidade de repercutir essas ações. Agora, por falar ou por tratar de fortes emoções, houve algum pedido de casamento? Ai, Zuri! Eu reservei para o final esta pergunta derradeira porque compôs a nossa pré-pauta. Vocês que evidentemente se destacam no meio daquela população, pelo perfil, pela beleza, pela cor dos cabelos, pelos cuidados pessoais, certamente recebem pedidos de casamento, de matrimônio, onde são envolvidos lotes, enfim, eu diria patrimônios que teriam como finalidade seduzi-las. E você me relatou que em outras oportunidades isso aconteceu com outras integrantes. Mas dessa vez também aconteceu? Sempre acontece. Sempre acontece, Sempre. É ótimo. Desde a primeira viagem, sabe? Quando a gente está assim, numa tribo mais distante, já me perguntaram, quer ser minha quarta esposa? Quarta? Quarta esposa. Teve levei minha filha uma vez, um senhor sentado num banco, esperando para a gente falar com o cônsul de Guiné-Bissau. Levantou, foi e falou com o pastor. Eu escolhi essa daqui para casar. Escolheu a minha filha.
Novinha, era um homem de uns 50 e poucos anos, claro, já casado, sei lá, com umas 2 ou 3. Aham. Eu escolhi essa aqui para casar. Que isso? É desse jeito. Desse jeito. Aí o pastor disse assim, o senhor está me ofendendo, não é assim que funciona no nosso país. Exatamente. Aí ele se acalmou. Mas sempre tem, Zuri. Sempre tem, né? Porque assim, eles gostam de mulheres mais velhas e loiras, porque é o passaporte para uma vida melhor para eles. Eles acham isso. Tem muitas francesas que vão para lá e casam com rapazes senegaleses, porque eles estão procurando segurança, sabe? Mas a gente sempre leva na brincadeira e fica tudo bem. Melhor assim. Melhor assim. Querida, né? mais uma vez, Obrigada. foi uma satisfação tê-la aqui. Foi toda minha também. Foi um privilégio podermos, mesmo que de maneira resumida e sucinta, divulgar os trabalhos dessa ação social mundial e que é protagonizado como presidente de agência uma friburguense de tradicionalíssima família, Schneider Riverly. Então, também finalidade do programa Cidade Real, divulgarmos essas boas iniciativas que têm em suas lideranças pessoas como você que se desprendem totalmente do conforto e dos benefícios da vida que pode ter para oferecer acolhimento, conforto espiritual e, sobretudo, uma melhor qualidade de vida para pessoas que vivem em situação absolutamente paupérrima e cruel. Que Deus e somente Ele possa lhe recompensar. Amém. Muito obrigada. Muito bem, encerramos aqui definitivamente os nossos trabalhos, posicionando aqui esta orquídea no melhor ponto, correto, querida Jussara? Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que novamente nos abençoou, protegeu e iluminou na finalidade precípua deste programa, levar informação do seu interesse, informação que realmente lhe propõe reflexão, lhe propõe absorção de conteúdo, lhe propõe, sobretudo, mudança de comportamento, que é algo que precisamos, necessitamos, mas por vezes resistimos. E o conteúdo desta edição lhe mostra que é preciso ser mais solidário em qualquer âmbito, em qualquer relação que você tenha na sua comunidade em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.